Olá! No vídeo de hoje nós vamos começar uma nova série. Essa série vai tratar do mercado de trabalho. Isso mesmo, gente. A gente vai falar sobre o campo profissional do artista 3D. Como esse canal aqui se dedica a trabalhar com Blender, obviamente que eu vou falar aqui do mercado de trabalho para quem usa o Blender como ferramenta, assim como eu. Então, para começar, a gente vai fazer o primeiro vídeo a pedidos sobre Environment Art. O que é o Environment Artist ou o artista de ambientes, o que ele faz, o que é preciso para ser um artista de ambientes, né? Tem que fazer faculdade? O que eu preciso estudar? Tudo isso vai ser respondido aqui nesse vídeo. Então, antes da gente começar, eu acho importante esclarecer para vocês aqui como é que esse vídeo foi organizado, o material para esse vídeo foi organizado. Porque eu não estou tirando essas informações todas que eu vou dar para vocês aqui da minha cabeça. Eu não vim aqui dizer o que eu acho sobre isso. Eu fiz uma pesquisa, né, em vários canais aqui que eu tenho com outros artistas, no próprio ArtStation, no LinkedIn, e dei uma busca ali de vagas abertas para Environment Artist. Até o dia 1º de março eu encontrei 52 vagas abertas e eu fiz uma lista com todos os requisitos que aparecem, né, quais são as demandas que essas vagas têm hoje. E dessas 52 vagas, vários elementos ali, vários requisitos se repetem. E esses são os requisitos que eu estou trazendo para cá, né? Essas são não apenas os requisitos, mas também as demandas que o artista vai ter dentro da empresa que resolver, né? Então, o que seria ali a função que esse artista de ambientes vai ter para desempenhar. Dessas 52 vagas, só 7 estão no Brasil. E não, eu não usei a localização como filtro. O único filtro que eu tinha ali eram vagas abertas para artistas de ambientes. Baseado nessas vagas, vamos ver lá o que é que eu encontrei. Eu vou apresentar aqui para vocês os 9 requisitos principais que eu encontrei para alguém preencher essa vaga. Ou seja, o que é preciso saber para poder ser um Environment Artist. E eu vou começar aqui pela 9ª posição, tá? Que é conhecimento em Unreal ou Unity, que são motores de render. A maioria das vagas que eu encontrei, na verdade quase todas, são voltadas para o mercado dos games. Tinham poucas coisas ali que estavam em outras indústrias, como a do cinema, por exemplo, que também tem vagas abertas para Environment Artist. E vocês vão ver que as coisas variam muito pouco aqui. E isso também vai acontecer quando a gente for pensar em categorias como um artista júnior, intermediário ou um artista sênior. E mais tarde eu vou voltar nisso e vou explicar por quê. Esse conhecimento nos motores de render é importante porque uma parte da pipeline, né, fluxo de trabalho que a gente tem dentro da empresa, vai ser determinado pelo motor de render que vai ser usado pela empresa para criar o jogo, por exemplo, ou o cenário do filme. E a outra questão muito importante que eles pedem muito nesses recrutamentos é que a pessoa que usa tanto a Unreal como a Unity saiba fazer a iluminação dentro desses dois softwares, tá? Porque são esses motores de render que vão entregar a iluminação da cena. Então, conhecimento em Unreal e Unity e principalmente um conhecimento mais sólido na parte de iluminação desses softwares. O 8º requisito mais pedido é UVs. Sim, abertura e criação de layouts que sejam muito otimizados de UVs para os modelos. E isso é muito importante porque é preciso pensar nas limitações, né, em todas as restrições que o projeto vai ter. Cada vez que a gente entra em um projeto novo, o lead lá, né, do nosso setor vai explicar pra gente como é que as coisas vão poder acontecer. Então a gente vai ter limitações e essas limitações vão determinar como esse trabalho com UV vai ser feito. Basicamente, a gente tem que saber abrir UVs muito boas e tem que conseguir otimizar o máximo possível o espaço dessas UVs. O 7º requisito que mais aparece é um conhecimento sólido em materiais e texturas, pensando principalmente na pipeline de materiais PBR, né? Physically Based Rendering. O que quer dizer isso, querido? São os materiais, que a gente chama lá de materiais realistas, que são criados a partir de dados físicos, né? Ela é baseada na física para acontecer. E isso, quando a gente tem uma iluminação realista em cima, acaba nos entregando um resultado mais realista. Basicamente,
são materiais com propriedades visuais ali que são muito plausíveis, né? São muito possíveis. Outras duas coisas que entram nesse trabalho de textura e materiais e que pedem muito é conhecimento em trim sheets e em decals. Eu posso fazer um vídeo depois falando sobre essas técnicas de texturização. Trim sheets basicamente é tipo uma colcha de retalhos, onde a gente tem em uma imagem, por exemplo, vários tipos de textura, e a gente vai mapear o nosso objeto dentro das texturas que a gente precisa, assim. Então a gente tem uma textura ali que a gente consegue criar um monte de coisa. E decals são decalques, né? São tipo adesivos que a gente colaria em cima do nosso objeto, por exemplo, para não precisar modelar um parafuso ou algum detalhezinho menor que não aparece com tanto detalhe. Esse tipo de detalhe a gente otimiza muito usando decals. Isso é o tipo de coisa que precisa saber e que estão pedindo bastante. Surpreendentemente, modelagem e escultura digital são o sexto requisito, e não o primeiro, como um monte de gente aí pensa. E quando eu falo de modelagem ou escultura, é porque o artista de ambientes tem que modelar coisas orgânicas e coisas inorgânicas. Então o artista tem que sim conhecer um pouquinho de escultura digital, porque vai precisar modelar coisas orgânicas. Pedra, árvore, esse tipo de coisa a gente faz geralmente esculpido e não modelado. Os próprios detalhes desses objetos são feitos a partir da escultura digital e depois é feito um bake das normais, né, em cima desse objeto. Depois do processo de retopologia, tem um objeto com uma carga poligonal bem baixa, mas seja mais rico em detalhes. E isso faz parte da modelagem. Saber bake, saber modelar high e low poly também estão incluídos aí nessa modelagem, também são requisitos da vaga. Os principais itens de modelagem que são pedidos são vegetação, estruturas e terrenos, principalmente vegetação. A maioria dessas vagas que eu encontrei, algumas são exclusivamente para Environment Artist, que vai trabalhar com vegetação. Vegetação dá muito trabalho e é uma coisa que tem que ter ali um conhecimento um pouquinho mais específico para fazer. Mas apesar disso, é um trabalho do Environment Artist. O quinto requisito que mais aparece é referente ao entendimento das limitações que vai ter um projeto. Então eles pedem que os artistas consigam entender as limitações desse projeto e criar Game Ready Assets exclusivamente para essas restrições. Calma, Kira, não entendi nada. Vamos lá. Game Ready Assets são objetos que são criados e que estão prontos para serem jogados dentro lá do motor de render, da Unity ou da Unreal, por exemplo. E quando eu digo que esses objetos estão prontos para serem lançados lá, eles estão realmente prontos, gente. É preciso pensar numa porção de coisas. Por exemplo, todos os objetos têm que estar nomeados e esses nomes que são colocados nos objetos e também nos materiais, eles têm um padrão para ser seguido. Porque qualquer pessoa dentro da empresa que está ali trabalhando na nossa pipeline também tem que poder pegar aquilo ali e identificar o que é. Então a empresa segue um padrão. Geralmente entre empresas, assim, existe um certo padrão de nomear as coisas. E a gente tem que conhecer isso, a gente tem que saber como é que as coisas são nomeadas ali. E não apenas ter os objetos nomeados, mas também ter a topologia correta. E, gente, quando eu falo topologia correta aqui, eu não estou falando que todos os objetos têm que ter uma topologia com quads, né? Com polígonos de 4 lados. Eu não estou falando disso. A topologia correta é a topologia que vai servir para o propósito daquele objeto. Não faz sentido nenhum a gente fazer um objeto, por exemplo, que vai ser um objeto lá de background, de cenário, que é um objeto estático, e pensar toda a topologia dele em quadro. Dá muito mais trabalho, demora muito mais para um objeto que não vai ter deformação nenhuma, que não vai nem se mexer. Então, não tem por que perder o tempo de organizar a geometria desse objeto para ficar como se fosse ser manipulado, né, deformado, animado, se ele não vai ser. Nesse caso, a topologia correta para um objeto desse é uma topologia que dê suporte para o shading, né, para os materiais e para o sombreamento, para que a luz funcione em cima dele. Mas ele não precisa de uma preocupação muito grande com relação a preciso de quadro, preciso de triângulo. Precisa que o objeto funcione. Quando eu digo aqui topologia correta, é sobre isso que eu estou falando. Que a topologia sirva ao propósito do objeto no jogo, né? Ou no filme, ou no que for. Além disso, também tem que prestar atenção nas UVs, que tem que estar abertas e de forma correta, nas texturas que tem que estar apropriadas, nos tamanhos corretos, escala do objeto tem que estar já colocadinha ali no... Né? Eu não posso largar, por exemplo, um objeto
um cesto, por exemplo, que eu vou largar ali dentro da Unreal e o meu cesto vai ser maior que um prédio. Né? As coisas têm que estar já nas escalas corretas. E para objetos estáticos, o bake de luz também já tem que estar feito. Ou seja, se a gente está trabalhando ali com objetos que não vão sair do lugar, tanto luz quanto sombras já estão ali junto com o objeto. Né? Ele não é renderizado em tempo real, aquilo ali é pré-renderizado para economizar motor de render e tempo de renderização. Isso faz com que o jogo ganhe um pouco mais de fluxo e que a gente possa usar a potência desse motor de render para renderizar coisas com mais qualidade em tempo real, uma vez que ele não está sendo usado para renderizar coisas que não precisam ser renderizadas em tempo real, né? Que é o caso dos objetos estáticos. Tamanho de textura, tudo isso tem que ser pensado. Isso faz parte dos aspectos técnicos do projeto e é importante que o artista que vai trabalhar com ambientes consiga entender as restrições que o projeto vai nos trazer. Por exemplo, um jogo shooter em primeira pessoa, o principal ali são as mãos e a arma do personagem. Cenário não é o principal ali para nós. Então, o nosso detalhamento maior vai estar nas armas. A gente vai precisar, por exemplo, que aquele objeto ali seja mais rico em detalhes. E, portanto, ele vai consumir mais potência na renderização. Por isso é importante que a gente possa entregar um cenário que otimize essa renderização. Ou seja, objetos que não estão no primeiro plano têm menor nível de detalhe e à medida que eles vão se aproximando, o nível de detalhamento deles vai aumentando. Sempre respeitando, é claro, o limite que a gente tem de detalhamento que pode ser colocado naquilo ali, que vai fazer parte daí lá das restrições que vão ser entregues para o artista desenvolver lá o seu trabalho. O quarto requisito que mais aparece, surpreendentemente, é conhecimento em geografia, paisagens e arquitetura. Sim, a pessoa que vai planejar ali o ambiente de um jogo ou de um filme, que foram as vagas que eu encontrei, elas vão precisar sim saber sobre esses temas. E por quê? Imaginem vocês que eu estou fazendo um jogo que se passa lá na Cordilheira dos Andes. Eu não vou poder colocar, por exemplo, no topo da Cordilheira dos Andes, uma floresta de palmeiras, né? Não faz sentido aquilo ali. Esse tipo de conhecimento a gente vai ter que ter, porque nem sempre o concept art vai vir pra gente com todo esse detalhamento. Muitas vezes ele não vem. Então faz parte do trabalho do artista conhecer os lugares em que ele vai ter que reproduzir ali, ou que ele vai ter que criar. Isso, inclusive, se a gente for trabalhar com, por exemplo, outros planetas, né? A criação de outros planetas. A criação de outros planetas, que é crível para alguém que está ali vendo ou jogando, ela se baseia na experiência que a pessoa tem da realidade. Então, tu montar ali um painel de referências e criar um mundo baseado numa realidade implica em ter que estudar essa realidade. Então, para algumas coisas, baseado na realidade ou não, é importante saber. Eu não vou poder fazer, por exemplo, um jogo que se passa no Japão, no século II, e levantar ali um prédio com uma arquitetura de Portugal no século XVII, entendem? Então isso aí é o tipo de conhecimento que sim, a gente vai precisar ter. E aqui quando eu digo a gente, eu trabalho de cenografia para 3D, sim, bastante. Isso, as minhas duas especializações são cenografia e renderização de produto. Então, a gente acaba precisando estudar bastante essas coisas. E claro, é possível que a pessoa se especialize super em uma determinada coisa, né? Por exemplo, a pessoa só faz cenários de fantasia. E daí, claro, com uma super especialização, com o tempo vai pegar trabalho só sobre isso. É uma pessoa que vai ter ali um repertório de cenários de fantasia gigantesco e vai produzir fantasia de vários tipos, mas não vai conseguir produzir muito em outras áreas. E também pode não se especializar tanto assim e fazer essa pesquisa de acordo com a demanda, né? Mas é um conhecimento que é necessário, principalmente para quem vai trabalhar mais com terreno, vegetação, ou construindo partes de prédios, a parte mais arquitetural da cena. O terceiro requisito que mais aparece é a habilidade em resolver problemas visuais, técnicos e de projeto. Como assim, querer? Eles querem, nas empresas, solucionadores de problemas. Quando a gente recebe lá um concept, levanta ali uma estrutura de um cenário,
Às vezes a gente recebe, por exemplo, um concept em escala de cinza. E na hora de aplicar os materiais no nosso objeto, é preciso que toda aquela cena ali case, né? Que ela tenha uma unidade. Então é preciso fazer escolhas visuais ali que façam com que esses materiais tenham uma coerência dentro da cena. Isso faz parte da solução de problemas visuais. Problemas técnicos vão ser mais relativos à malha, UV, como é que a gente otimiza a cena ali para acontecer. E os problemas de aspecto de projeto, eles vão mais para a área burocrática da coisa, assim, né? Por exemplo, eu recebi lá uma lista de 20 itens que eu tenho que fazer lá para o meu ambiente. E eu tenho um prazo X para entregar. Talvez eu não consiga entregar todos, eu vou ter que saber isso. Então, como é que eu vou resolver essa situação? O que eu posso abrir mão, o que eu não posso? Aí conversa lá com o lead da equipe, né? Esse tipo de coisa, de aspecto mais burocrático, assim, administrativo, faz parte dos problemas de projeto, né? Propor soluções, às vezes, faz parte desses problemas de projeto. E o segundo requisito mais solicitado é a habilidade em saber ler, interpretar concept art ou painel de referências. Sim, gente, esse é o trabalho. Conseguir traduzir ali para o 3D um desenho, por exemplo, um concept art, que pode vir nas mais diversas formas. Às vezes a gente tem concepts bem detalhados, onde basicamente o que a gente precisa fazer é pegar aquele 2D ali e transformar em 3D. Às vezes a gente não tem tudo isso. Às vezes o concept pode vir em escala de cinza e ser só assim, um indicador, né? Algo que nos direciona para um determinado lugar, mas é mais aberto. E aí entram as habilidades do artista de ambientes de saber interpretar aquilo ali e enxergar as coisas que o concept artist está entregando ali, que é que ele está te apresentando ali que tem que fazer parte lá do nosso ambiente. Esse aí foi o segundo item que mais apareceu. Ele está em praticamente todas as vagas que eu vi. E por fim, o requisito que mais aparece, que está em todas as vagas, sem exceção, é conhecimento em fundamentos da arte e do design. Eu já tinha falado sobre isso antes. Proporção, profundidade, perspectiva, escala, volumetria, né? A espacialidade de um lugar, composição, forma, cor, detalhe, níveis de detalhe. E prestem atenção aqui, principalmente, sublinhem isso, composição e teoria das cores, que são os que eles mais reforçam a necessidade de saber muito, de dominar. Esses fundamentos são basicamente o pilar para todos os outros requisitos que a gente já falou. Vamos comigo. Saber interpretar um concept, disse lá, às vezes é só fazer a tradução ali do 2D para o 3D, né? Olhar aquilo ali e modelar. Mas e se a imagem só tem um lado? Como é que eu faço a parte de trás? Aí entra o trabalho do artista de saber como resolver isso. E aí esses fundamentos vão ser essenciais para a gente conseguir resolver esse problema. Resolver problemas visuais é óbvio que a gente vai precisar desses conhecimentos. São eles que vão nos ajudar a resolver esses problemas com propriedade e não simplesmente encontrar uma solução qualquer ali. Então, ter esse entendimento dos fundamentos é muito importante. O nono item lá, o que menos, de todos os que eu trouxe, que menos pedia conhecimento em iluminação. Quando a gente trabalha com iluminação, a gente precisa ter entendimento de valores, né? Da escala de cinza ali. Faz parte dos fundamentos. A gente tem que saber, uma boa luz, ela vai passar por esse conhecimento dos valores. Então, fundamentos é basicamente o que vai guiar todo o trabalho. E eu arrisco dizer aqui que isso vai aparecer em outras vagas para outras áreas também, gente. Eu não conheço muitos artistas que estão no mercado e que não têm esse tipo de conhecimento. E aí vocês vão me dizer, tá, queria ir agora. Vou ter que fazer uma faculdade para aprender isso? Bom, gente, a resposta que eu tenho para isso é que não necessariamente. Particularmente, eu não sou uma pessoa que vai chegar aqui e vai dizer para vocês, não façam faculdade, é bobagem, vocês vão perder tempo. Eu não acredito nisso, eu acho que conhecimento sempre vai agregar, nunca é perdido. Eu fiz uma faculdade que não foi exatamente nessa área de modelagem 3D, de visualização de produto, de marketing, e fiz uma especialização na área.
Mas todo o trabalho que eu tive durante minha graduação me ensinou muita coisa que eu uso hoje para fazer o meu trabalho como artista 3D. E no mesmo trabalho que eu faço hoje, eu tenho gente que é formada em games, eu tenho gente que é formada em comunicação, eu tenho gente que é formada em design, eu tenho uma porção de colegas de várias outras áreas que não das artes, que faz o trabalho, né, ou porque fez uma especialização, ou porque se dedicou dentro da própria curso, né, a estudar as matérias voltadas para aquilo que queria fazer. Porque essa possibilidade existe. A faculdade ela não é uma coisa tão fechada assim, que não é possível, né, moldar um pouco essas coisas. Então eu não diria que não é necessário fazer uma faculdade. É claro que ter o entendimento do software que não vai ser aprendido na faculdade é importante, é muito importante, porque é através dele que a gente vai materializar o nosso trabalho. Mas o software ele é ferramenta. E vocês viram que as coisas que pedem software estão mais para trás do que um conhecimento específico de fundamentos da arte e do design. E isso é mais rápido e mais fácil de ser acessado dentro de uma faculdade do que indo por conta. E eu estou falando isso com conhecimento de causa, gente. Eu tive dentro de uma faculdade de artes, fiz uma faculdade, fiz depois uma pós-graduação e foi muito mais rápido por ali, onde as pessoas já conhecem o caminho e já estão produzindo, do que eu tentar por conta própria acessar esses materiais. Porque até a gente achar esse lugar demora um pouco. Quando a gente entra na faculdade, aquele material já está ali. E não que ele esteja ali de fato, mas a gente tem o acesso a eles de forma muito mais prática, muito mais rápido. Então eu não ignoraria a possibilidade de fazer uma faculdade. Claro que daí vai de cada um, né? Fazer a faculdade dentro daquilo que acha mais interessante de fazer. Falando aqui em Brasil, uma faculdade de design, de games, uma faculdade de artes, né, de artes visuais, vai te levar para esse conhecimento de forma mais prática, né, mais rápida. Vai te ensinar uma porção de coisas. E é importante saber também que a gente acaba concorrendo com uma galera que está lá fora e que tem faculdade especificamente para isso, né? Existem faculdades de Environment Art lá fora. Então, para concorrer a essas vagas no exterior, se não estudar, não vai. E claro, a pessoa pode ser autodidata e estudar por conta. Isso não está eliminado, tá? Eu mesmo estudo muita coisa por conta, mas já passei por uma faculdade. Então eu hoje sei mais ou menos onde acessar a maioria dos materiais. E eu sou uma pessoa muito disciplinada para estudar porque eu gosto. Então, para mim não é muito um problema. Se tu também faz parte desse time que nem eu, vai por conta mesmo. Mas é importante estudar sim. E não precisa ser faculdade, gente. Pode ser aula de desenho, aula de pintura, aula de modelagem 3D, cursos livres mesmo. Eles vão te qualificar para fazer esse trabalho melhor e mais rápido do que tentar assim por conta própria. Mas claro que para começar, às vezes a gente começa assistindo tutorial no YouTube e funciona. Tem muita gente que começa assim e a hora que começa a render ali um dinheiro ou outro, vai começando a se especializar. Fazer cursos é a forma mais rápida que tem de fazer essa construção de conhecimento. Porque em pouco tempo, a gente constrói muito. Principalmente se a gente tiver um bom tutor ali do lado nos orientando. E para finalizar, eu tinha dito lá no início que eu ia falar sobre a diferença ali do júnior, do intermediário, do sênior. Basicamente a diferença entre eles está no tempo de experiência que esse artista tem. Com o tempo de experiência, ele vai ganhando mais responsabilidades, mais trabalhos administrativos para fazer. E não que ele vá assumir a parte administrativa da empresa, não tem nada a ver com isso. Mas o que tem de trabalho mais burocrático ali no setor e de decisões para serem tomadas não vão ser tomadas pelo júnior, vão ser tomadas pelo sênior ou pelo lead. O júnior, ele provavelmente vai ficar mais ligado com a parte mais técnica do trabalho ali, de solucionar UV, solucionar modelo, solucionar textura. O intermediário vai fazer a comunicação entre o sênior e o júnior. Ele vai fazer um meio de campo ali. E o sênior, ele fica mais ligado com a construção da cena mesmo. Esse cara ali é o que vai tomar a decisão do que vai, do que não vai, se vai assim, se vai assado. E que provavelmente faz toda a comunicação com os outros setores e passa isso para a equipe dele ali de júniores e intermediários. E por hoje foi isso. Gente, eu não sou aqui o dono da razão, tá? Isso foi a pesquisa que eu fiz e o que eu encontrei nessas vagas, tá? Isso são demandas do mercado, não é invenção da minha cabeça, não. Então, se tiver comentários, sugestões, reclamações,
e quiser me deixar saber mais sobre alguma coisa, ou se quiser pedir para que eu faça aqui uma busca de alguma outra área que vocês têm interesse, me deixe saber nos comentários aqui embaixo. Eu vou adorar conversar com vocês. E por hoje foi isso. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido até aqui e até mais!